Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre Cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com Cálculo 1. Bom, então vamos começar. Nessa aula a gente vai estudar o polinômio de Taylor. Basicamente a gente vai utilizar ele quando a gente tem uma função e a gente quer encontrar um polinômio que se comporta bem parecido com ela. Vamos começar aqui com a intuição de como funciona o polinômio de Taylor. Vamos considerar uma função f de x igual a Lm de 1 mais x. E daí o que a gente vai querer fazer com essa função? Aproximar ela através de polinômios. Isso ao redor de um certo ponto. Estou colocando aqui um ponto específico, poderia ser um outro ponto, mas aqui nesse exemplo, aproximando por polinômios ao redor do x igual a zero. Só para começar, vamos tentar encontrar um polinômio do primeiro grau que se aproxima a essa função ao redor do x igual a zero. Se é um polinômio do primeiro grau, ele vai ter um formato assim. Uma constante a zero mais uma constante a1 vezes o x. Como encontrar essas constantes a 0 e a 1 de forma que esse polinômio tenha um comportamento parecido com essa função, pelo menos ao redor do x igual a zero? Existem diversas formas de fazer isso. Uma forma que a gente poderia pensar é colocando duas restrições aqui para esse polinômio. Vamos fazer com que no ponto em que x igual a zero ele tenha o mesmo valor da função, ou seja, p1 de zero tem que ser igual ao valor da função no ponto zero, e daí vamos colocar uma outra restrição, porque a gente tem 2 graus de liberdade aqui, ó. A gente pode escolher o a0 e pode escolher o a1 também. Então, além de no ponto zero o polinômio ser igual ao valor da função, vamos fazer a derivada no ponto também ser igual à derivada da função f no ponto zero. Ou seja, estamos falando de um polinômio do primeiro grau, ele passa pelo mesmo ponto da função e também com a mesma inclinação que a função tem no ponto. Só para visualizar um pouquinho melhor aqui no desenho, a gente tem aqui a função f de x, que é Ln de 1 mais x. No ponto zero, se a gente está falando de um polinômio do primeiro grau, a gente quer aqui que ele seja próximo do comportamento da função. Então, a gente está falando que ele vai ter o mesmo valor da função no zero, mas além disso ele tem a mesma inclinação, ou seja, ele vai representar aqui a reta que é tangente à curva nesse ponto. Então, isso é dado por essas duas condições. Então, vamos ver, considerando essas duas condições, qual vai ser o valor do a0 e o valor do a1, ou seja, qual que é o valor desse polinômio. O polinômio no ponto zero, se a gente substituir x por zero, a gente vai zerar essa parte aqui, então a gente vai ter somente o a0. Isso tem que ser igual ao f de zero, ou seja, substituir o x aqui por zero, ln de 1. O ln de 1 é zero, o que significa que o a0 tem que ser zero. A outra condição utiliza a derivada. Então, vamos derivar esse P1 de x. Vai ser P1' de x, derivada do A0 é zero, derivada do A1x vai ser A1. Então, qual que é a derivada do P1 no ponto zero? Substitui o x por zero, o x nem aparece aqui, então vai dar somente o A1, e isso tem que ser a derivada da função f no ponto zero. Derivada da função ln, vamos utilizar a regra da cadeia lá. A derivada da função ln vai ser 1 sobre o que está dentro, 1 mais x, daí vezes a derivada de dentro. Derivada de 1 mais x vai ser 1, então basta multiplicar por 1, nem precisamos nos preocupar com isso. Mas aqui ó, é a derivada, que seria isso, no ponto zero. Então vamos substituir o x por zero. Ao substituir o x por zero, a gente descobre que o a1 tem que ser 1. Então com isso a gente definiu o a0 e o a1. Ou seja, a gente definiu um polinômio do primeiro grau que tem o mesmo valor da função e a mesma inclinação da função no ponto zero. Só substituindo, a gente ficou com P1 de x, o a0 que é 0, o a1 é 1 vezes o x. Então, o P1 de x simplesmente vai ser igual a x. Ok, aqui a gente fez um polinômio do primeiro grau. A gente poderia fazer um pouco melhor do que isso, utilizar mais graus de liberdade. Por exemplo, utilizar um polinômio do segundo grau. Vamos calcular P2 de x, vamos colocar aqui um formato genérico dele, a0 mais a1x mais a2x quadrado, e vamos atrás desses coeficientes aqui, de forma que seja um polinômio que se aproxima dessa função no ponto x igual a zero. Então vamos colocar 3 características, já que a gente pode definir 3 constantes. Vamos colocar aqui que o P2 de zero vai ser igual ao f de zero. Vamos colocar que a primeira derivada também vai bater com a primeira derivada da função, do ponto zero.
E vamos colocar que a concavidade, a curvatura desse polinômio no zero, também vai ser igual à curvatura da função f no ponto zero. Dessa primeira condição, o que a gente encontra? Ao substituir o x por zero, essas duas parcelas somem, a gente vai ficar com a zero igual ao f de zero. O f de zero a gente já sabe aqui que vai ser igual a zero. Isso significa que a zero aqui também vai ser zero. Dessa segunda condição, vamos precisar da derivada do P2. Então vamos lá. P2' de x vai ser derivada do A0 é zero. A derivada do A1x vai ser o A1. A derivada do A2x² vai ser 2A2x. Ao substituir o x por zero, aqui cancela. Então vai ficar somente A1 igual a derivada da função f no ponto zero. Isso a gente já calculou aqui antes e deu o resultado de 1. Então, novamente, a gente vai ter A1 igual a 1. E a última condição aqui, a gente vai precisar do P2 duas linhas. Vamos derivar aqui novamente. O P2' derivando vai ficar derivada do A1, que é zero. Derivada do 2A2x vai dar 2A2. Vamos substituir aqui, x igual a zero, vai continuar com o 2A2. Isso vai ser a segunda derivada de f no ponto zero. Aqui a gente já tinha a primeira derivada de f. Vamos calcular a segunda. Basta derivar isso aqui. Dá para derivar isso aqui de mais de uma forma. Você pode considerar isso aqui como uma regra da cadeia, o 1 mais x elevado a menos 1, por isso que fica invertido. Ou então pode utilizar também a regra do quociente. Vamos utilizar a regra do quociente. Vai ser derivada do primeiro, zero, vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada disso aqui é 1, então vai ficar menos 1, dividido pelo segundo ao quadrado. Então vai ficar menos 1 dividido por 1 mais x ao quadrado. E aqui a gente está aplicando no ponto em que x é igual a zero. Então, ao substituir o x por zero, a gente vai ter que 2A2 vai ser menos 1, o que significa que o A2 vai ser menos meio. Agora que a gente tem a 0, a 1 e a 2, vamos substituir aqui de volta. A gente tem o polinômio que satisfaz essas três condições. São três condições no ponto zero, o que nos garante que vai ser um polinômio interessante ao redor do ponto zero para aproximar do valor da função. Então vamos só substituir as constantes. Vamos ter P2 de x igual a 0, que é 0, o A1 é 1, então vai ficar x, substituindo esse A2 aqui por menos meio, vai ficar menos x² sobre 2. Vamos olhar aqui no desenho. A gente tem a função f de x, que é o Lm de 1 mais x. Agora a gente tem um polinômio do segundo grau. O gráfico dele é uma parábola. A gente pode encaixar uma parábola aqui que se aproxima dessa função f de x, se aproxima ao redor desse ponto. Note que é mais interessante, fica melhor aqui a aproximação da curva polinomial da curva da função do que o que a gente tinha antes com somente um polinômio de primeiro grau. Isso porque um polinômio do segundo grau a gente consegue ajustar a curvatura dele para ficar próximo da curvatura da função no ponto. No final das contas, a gente construiu esse P2 para satisfazer mais condições do que a gente tinha aqui para o polinômio do primeiro grau. E a gente poderia construir outros polinômios, cada vez com mais grau de liberdade e cada vez mais próximo da função Ln, pelo menos ao redor do ponto x igual a zero. A gente poderia, por exemplo, considerar o P3 de x igual a 0 mais A1x mais A2x² mais A3x ao cubo. E daí a gente colocaria 4 condições aqui para satisfazer. No ponto, na primeira derivada, na segunda derivada ser igual a da função. Mas além disso, a gente poderia adicionar aqui a terceira derivada no ponto igual à terceira derivada da função no ponto. A gente poderia fazer isso para um polinômio do quarto grau, do quinto grau e assim por diante. O que é interessante? Quanto maior o grau, mais condições a gente consegue satisfazer aqui. E daí vai ser um polinômio que vai acabar se aproximando bastante da função, pelo menos ao redor do x igual a zero. Para um polinômio do terceiro grau, por exemplo, visualmente seria esse gráfico em verde. Olha como ele se aproxima bem do gráfico em azul, que é o valor da função. Ele aproxima bem até aqui, ó. Enquanto o polinômio de segundo grau fica muito próximo do gráfico em azul até aqui, e a reta em laranja, que é o polinômio de primeiro grau, ele se aproxima meio até aqui, assim, se aproxima bem. Depois ele já começa a ficar meio longe da curva azul. Então isso só para pegar uma intuição, uma ideia do que seria o polinômio de Taylor. Todos esses aqui seriam polinômios de Taylor dessa função. Seria o polinômio de Taylor de primeiro grau
polinômio de Taylor de segundo grau, polinômio de Taylor de terceiro grau. Poderíamos calcular quantos polinômios a gente quisesse. E aqui a gente fez ao redor do ponto x igual a zero. Nada nos impedia de calcular aproximações ao redor de outro ponto. Por exemplo, do ponto 1, por exemplo, do ponto 2. A gente encontraria polinômios que seriam muito próximos da função, pelo menos próximo desse ponto que a gente está utilizando para calcular a aproximação. Então, agora que a gente já pegou uma ideia de onde vem esse polinômio de Taylor, vamos colocar realmente a fórmula, como encontrar ele de uma forma mais fácil. Vamos considerar uma função f de classe Cn, é isso que está escrito aqui. O que significa isso de pertencer a Cn? Isso aqui é só uma notação para falar que a função f tem até n derivadas, ou seja, a gente consegue calcular f', a gente consegue calcular f duas linhas, assim por diante até a enésima derivada, e mais do que isso, todas essas funções derivadas são contínuas. Isso aqui é só um símbolo, tá bom? Então conseguimos calcular n derivadas e depois calculamos até a enésima derivada, mesmo ela é contínua. Mas o que é mais importante mesmo é entender que o polinômio de Taylor de ordem n ao redor de um certo ponto A é dado por uma fórmula. É uma fórmula que a gente tem que guardar. É essa fórmula daqui. É o polinômio de ordem n. Então veja aqui que vai ser um polinômio de grau n. Olha, o x está aqui, o x está aqui, está aqui, está aqui. Qual que é o expoente do x? Aqui, ó, ele vai estar elevado a n. Vai formar um polinômio de enésimo grau. Como calcular? A gente pega o valor da função no ponto A, que é o ponto que a gente está utilizando para aproximação, mas a gente também vai precisar da derivada no ponto A, segunda derivada, terceira derivada, até a enésima derivada. Além disso, a gente multiplica a primeira derivada por x menos a elevado a 1, a segunda derivada por x menos a ao quadrado e assim por diante. E também divide por 1 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial, n fatorial. É uma fórmula que não é tão difícil assim de guardar, segue um padrão que é bastante claro. Então aqui, por exemplo, segunda derivada fica elevado ao quadrado e dividido por 2 fatorial. Terceira derivada fica elevado ao cubo dividido por 3 fatorial. Isso acontece sempre. Só para relacionar com o exemplo que a gente fez antes, a gente tinha a função f de x igual a ln de 1 mais x. A gente fez a aproximação ao redor do ponto A igual a zero. A gente, por exemplo, calculou o P2 de x, ou seja, um polinômio do segundo grau. Calculamos aqui, ficou f de zero mais f' de zero vezes o x menos zero, ou seja, vezes x, dividido por 1 fatorial, que dá 1 mesmo, mais a segunda derivada no ponto zero, vezes x menos zero ao quadrado, x quadrado, dividido por 2. E daí a gente calculou o f de zero, deu 0, f' de zero deu 1, f duas linhas de zero deu menos 1. Por isso que ficou daí no polinômio de segundo grau como menos 1 sobre 2x quadrado. Então, ao invés de ter meio que resolvido aquele sistema que eu coloquei, a gente poderia sair já substituindo aqui na fórmula dada. Eu coloquei aqui 3 propriedades importantes do polinômio de Taylor. A primeira foi meio que a que a gente utilizou na intuição de como encontrar ele, ou seja, o polinômio no ponto tem o mesmo valor da função, a derivada no ponto é o mesmo valor da derivada no ponto da função, a segunda derivada bate, até a enésima derivada no ponto tem que bater. Uma coisa interessante é que, no fim das contas, é o polinômio que melhor se aproxima da função f, pelo menos ao redor do ponto de aproximação. E que nas proximidades do ponto de aproximação, o erro vai para zero mais rápido do que x menos a elevado a n. Note que o x menos a elevado a n, nas proximidades do a, vai para zero. E esse polinômio de Taylor se aproxima da função mais rápido do que o x menos a elevado a n se aproxima do zero. Eu sei que esse ponto é um pouquinho complicado de entender, mas é uma característica importante do polinômio de Taylor, então eu achei interessante colocar aqui. Mas não se preocupa muito com isso, pelo menos não de início. Mas no fim das contas acaba sendo uma característica interessante, porque quando a gente fala de um polinômio para se aproximar de uma função, a gente quer entender algo sobre o quão bom ele é, o quanto que a gente pode estar errando. E daí essa característica aqui nos fala o quanto que ele está errando. Se a gente quer que se aproxime de zero o erro mais rápido do que x menos a ao quadrado, então basta utilizar um polinômio do segundo grau. E daí a gente utiliza o polinômio de segundo grau para aproximar a função. Mais fácil lidar com um polinômio de segundo grau do que uma função completamente genérica. Mas em um primeiro momento, vamos focar aqui em aplicar e descobrir esse polinômio que tem várias características interessantes.
Foi basicamente o que eu mostrei aqui para vocês, que daria para ter encontrado o polinômio de Taylor de segunda ordem dessa função aqui, só aplicando essa fórmula, daí a gente ia calcular f0, f' de 0, f duas linhas de 0. E daí a gente encontrar aqui o polinômio x menos x² sobre 2, é um polinômio muito bom, que se aproxima bastante dessa função ao redor do ponto zero. E se quiser utilizar as propriedades aqui, a gente sabe que no ponto, a primeira derivada e a segunda derivada batem com a função, e além disso, o erro do polinômio com relação à função vai para zero mais rápido do que o x menos zero ao quadrado. Agora vamos falar rapidamente aqui da série de Taylor. Note que não é mais um polinômio, é uma série. E o que é uma série de Taylor? Série de Taylor, o que a gente quer dizer com isso? A série é uma soma infinita. O que seria a série de Taylor? Ao invés de parar em um enésimo termo, a gente continua e soma infinitos termos. É somente isso que a gente faz, é exatamente a mesma fórmula, mas a gente faz o n lá para infinito. Então vão ter infinitas parcelas e por isso que vai ser uma série, uma soma infinita. À medida que a gente aumenta o polinômio de Taylor para o segundo grau, terceiro grau, quarto grau, a gente consegue valores mais aproximados da função. Quando a gente joga para infinitas parcelas, uma coisa interessante é que a gente acaba chegando exatamente no valor da função. Coloquei uma exclamação aqui porque tem alguns detalhes técnicos que às vezes isso não acontece, não chega exatamente no valor da função. Mas nos casos que a gente vai analisar, realmente vai acabar dando o valor da função. A gente coloca infinitas parcelas, a gente faz uma aproximação perfeita. Essa soma infinita vai ser, na verdade, igual ao valor da função, e isso para qualquer x. Vamos só pegar um exemplo aqui. Como que a gente faria a série de Taylor para a função seno ao redor do ponto x igual a zero? Então vamos aplicar essa fórmula daqui. Para isso, a gente vai ter que ter o valor da função no ponto, a primeira derivada, a segunda, a terceira, a quarta e assim por diante. Então, só para ficar bem claro, a gente está falando da função f de x igual a seno de x. Vamos calcular as derivadas. F' vai ser a derivada do seno, cosseno. Vamos calcular a segunda derivada. A derivada do cosseno vai ser menos seno. Vamos calcular a terceira derivada. A derivada do menos seno vai ser menos cosseno. Vamos calcular mais uma derivada. A quarta derivada vai ser a derivada do menos cosseno, que vai voltar aqui e vai ser seno. Uma vez que voltou, vamos derivar, encontrar a quinta derivada. Vai ficar cosseno, a sexta menos seno, a sétima menos cosseno e assim por diante. As derivadas vão variando aqui entre esses quatro valores. Mas aqui na fórmula a gente não vai usar as funções derivadas, mas sim as derivadas no ponto de aproximação. A gente vai fazer seno de x igual a seno no ponto A, ou seja, seno de zero, mais a derivada no ponto zero. Então, a derivada do seno no ponto zero vai ser o cosseno de zero, vezes x menos zero elevado a, que vai dar o x, dividido por 1, mais, e daí vamos continuar. Então, a gente vai aplicar as derivadas no ponto zero. Então, vamos fazer meio que uma tabela aqui. Quanto que dá o f de zero, o f' de zero, o f duas linhas de zero e assim por diante. Seno de zero vai ser zero, vou colocar aqui. A primeira derivada vai ser, então, cosseno de zero, que dá 1. A segunda derivada no ponto zero vai ser menos seno de zero, dá zero. A terceira derivada vai ser menos cosseno de zero, então vai ficar menos 1. A quarta derivada vai ser seno de zero, começa a repetir aqui, né? Seno de zero novamente vai dar zero. E assim por diante. Então vai ficar 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, e assim por diante, continua infinitamente. Então agora que a gente tem todas as derivadas, as infinitas derivadas, vamos substituir. O a é zero, então a gente pode sempre ignorar. Como que vai ficar então a fórmula do seno de x através de uma série, da série de Taylor, uma soma infinita? Vai ficar assim, seno de x, que é o f de x, igual a seno de zero, que é zero, mais cosseno de zero, que é 1 vezes x. Então, vamos colocar aqui somente o mais x. A segunda parcela vai ser zero aqui, então vai cancelar. A segunda derivada no ponto zero é zero, então isso aqui some. Essa outra aqui da terceira derivada, daí volta a aparecer. Isso aqui dá menos 1 vezes x ao cubo dividido por 3 fatorial. Então, vamos colocar aqui menos 1 vezes x ao cubo dividido por 3 fatorial.
A próxima parcela aqui, a da quarta derivada, vai sumir novamente. A da quinta derivada vai aparecer. A quinta derivada no ponto zero vai ser 1. Ele vai ficar vezes x menos 0 elevado à quinta. Então vai ficar mais x à quinta dividido pelo 5 fatorial. A da sexta derivada vai zerar novamente. Então no final das contas vai acabar aparecendo somente os expoentes ímpares. E daí o sinal desses expoentes ímpares vai ficar alternando. O do próximo vai utilizar a sétima derivada. Vai aparecer o menos 1. Então vai ficar menos x elevado à sétima dividido por 7 fatorial. Qual que é a próxima parcela? Vai ser o mais x à nona dividido por 9 fatorial. E assim por diante. Veja que se a gente tivesse parado aqui, a gente teria um polinômio do primeiro grau. Se a gente tivesse parado aqui, a gente teria um polinômio do terceiro grau. E seria o polinômio de Taylor de terceiro grau. Se a gente tivesse vindo até aqui, a gente teria um polinômio de quinto grau. E assim por diante. Mas com as infinitas parcelas, a gente não tem um polinômio. A gente tem uma série. A gente tem uma soma infinita. Tanto não é um polinômio que, na verdade, toda essa soma infinita é igual a seno de x. E o seno de x não é um polinômio, com certeza. Vamos dar só uma olhadinha aqui no gráfico que eu coloquei. A gente teria a função seno, uma função periódica, está em azul aqui. A gente poderia só calcular até o polinômio de primeiro grau, seria uma reta aqui ao redor do zero, até que se aproxima mais ou menos bem dessa senoide. Mas se a gente tivesse um polinômio até de terceiro grau, a gente consegue pegar um pouco mais das nuances, das curvas da função seno. Seria essa curva aqui em roxo. Tá vendo? Ela se aproxima bem, ela pega a curvatura dessa parte daqui, pega a curvatura dessa parte daqui também. E depois começa a ficar também bem longe da função seno. Se a gente pegasse um polinômio do quinto grau, seria essa curva aqui em verde, consegue ficar mais próximo ainda dessa curva em azul da função seno. E se a gente jogasse lá para infinito, pegasse infinitos graus, como se fosse, a gente teria exatamente a função seno. Ou seja, coincidiria perfeitamente com toda essa curva em azul. Então essa é uma forma interessante de quebrar uma função em uma soma infinita aqui que considera esses monômios, né? Elevado a 1, possivelmente elevado a 2, daí elevado a 3, elevado a todos os expoentes naturais. Então basicamente é isso, a gente estudou polinômio e série de Taylor. Polinômio de Taylor acaba sendo finitas parcelas, série de Taylor são infinitas parcelas. A série de Taylor é um jeito interessante de escrever o valor da função, de uma forma aqui como soma infinita. Polinômio de Taylor, uma forma interessante de se aproximar da função. E acaba sendo um polinômio com características interessantes. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Ataque? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.